Sâmia Bonfim é de Presidente Prudente, está no seu segundo mandato de deputada federal e seguramente é uma das deputadas que mais se destacam aqui na Câmara. Essa é a convidada de hoje da Confraria do Brito, que eu declaro oficialmente aberta a partir desse instante. A Wanda Célia quer ter o privilégio de perguntar novamente em primeiro lugar. Vá, Wanda. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. Deputada, minha pergunta é bem simples, eu acho. As cotas foram a política afirmativa mais efetiva que foi aprovada pelo Congresso e aceita. E, no entanto, elas não se tornam realidade. Como vencer esse desafio? Eu sei que a senhora é uma expert nesse tipo de assunto, trabalha com isso. Por que as mulheres não vão em massa para a política? Tem essa resistência. O que acontece? Como resolver isso? Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Essa pergunta que você está fazendo, ela é muito atual, porque nesse momento a gente está discutindo no Congresso Nacional a PEC 9, que é uma PEC que propõe anistia ampla, geral e restrita para todos os partidos políticos que tenham cometido infrações no período eleitoral com os recursos públicos, né, que financiam as campanhas. Essa anistia é tanto para o mau uso dos recursos públicos, ou seja, utilizou em algo que não era necessariamente voltado para a política. Teve casos assim do extinto PROS, que utilizou recursos para churrasco, reforma de casa, de piscina, um absurdo completo. Mas tem um segundo aspecto, que é aqueles que também não cumpriram com a utilização dos recursos para as campanhas de mulheres e de pessoas negras. A decisão que ampara a possibilidade de ter um investimento proporcional ao número de candidaturas femininas é de 2018, pelo Supremo Tribunal Federal. A de utilização de recursos para a candidatura de negras e negros ainda é de 2022, é do ano passado. O que os partidos estão alegando não deu para utilizar esses recursos porque as regras são muito duras e, portanto, estão propondo uma autoanistia. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que esse é o primeiro ponto. As estruturas partidárias, elas ainda não estão adaptadas ou convencidas, para ser bem generosa com as estruturas partidárias, para de fato financiar e potencializar a candidatura de mulheres. Porque ano após ano a gente tem novas conquistas de ações afirmativas. Lá atrás, na época da Marta Suplicy, era reserva de vagas, depois a legislação foi aprimorada para o preenchimento de vagas, aí depois se estabeleceu o mínimo de 30%, mas aí a legislação não falava em garantir recursos proporcionalmente, depois a gente garantiu na lei, primeiro através de uma decisão do Supremo, depois através de uma PEC que deveria ter esses recursos, e agora se vota que tudo bem, vamos anistiar quem não conseguiu ou quem optou por não cumprir com essas regras, sem contar com as candidaturas laranjas, né? Ou seja, tem a regra ali, então vamos fingir que a gente está financiando candidaturas de mulheres e tentar enganar um pouco na prestação de contas. Então acho que esse é o primeiro aspecto, assim, porque a política... Bom, eu cheguei no Congresso Nacional, estou no meu 5º ano, né, aqui na Câmara. Claro que acho que desde 2015, talvez na mudança que as jornadas de junho e todos os seus desdobramentos, né, geraram no Brasil, tem novas figuras na política, né? Gente que são outsiders. Existem muitos parlamentares que vêm de forças policiais, vêm de movimentos sociais, vêm da internet, tem muitos esses figurões, né? No bolsonarismo tem muito disso, mas na esquerda tem um outro também. Mas, em sua maioria, a política é muito tradicional, né? São os filhos dos mesmos de sempre. E muito raro que uma figura feminina represente a continuidade desses poderes estabelecidos. Mas se você for olhar para a bancada feminina, mesmo com o aumento da representação, hoje nós somos 91 deputadas eleitas no universo de 513, mais da metade é de esposas e filhas. E, claro, sem querer desmerecer a trajetória de ninguém, mas isso também tem um significado, né, de que os partidos são também instrumentos de continuidade, de perpetuação do poder, e mulheres, de maneira geral, representam, dão um signo de renovação, de novos temas. Mas acho que, para além das estruturas partidárias, tem a realidade da mulher brasileira mesmo, né? As mulheres
trabalham mais, têm mais dificuldades materiais em comparação aos homens, né? Os dados mostram isso. Então, a possibilidade de participar da política, ter as suas campanhas financiadas e depois permanecer na política também é outro desafio. Eu me tornei mãe recentemente, estou com um filho com quase 2 anos. Foi uma mudança muito grande, assim, é muito difícil conseguir conciliar tudo. Isso porque em casa a gente divide. E meu marido também é deputado, né? O deputado federal Glauber Braga do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, te traz uma série de desafios. E eu estou colocando um aspecto só, que é a maternidade. Mas tem violência política, o machismo se apresenta todos os dias no Congresso, gritam com você, te mandam calar a boca no meio de uma sessão. Isso vai também dando um desânimo, né, para as mulheres que estão ali dentro. A gente precisa se fortalecer, vestir um escudo e seguir em frente. Então, acho que são muitos aspectos que ainda faz com que o Brasil seja a lanterninha na América Latina, na representação feminina. A gente está atrás de países como a Arábia Saudita, Paquistão. A gente precisa avançar. Partidos que não abrem espaço para as mulheres ou as mulheres que resistem a entrar na política? O que predomina? Eu acredito que os partidos políticos não se preparam para recebê-las e também não têm uma proatividade para fortalecer essas campanhas. Eu falo da minha experiência. Eu venho lá de Presidente Prudente, entrei na universidade. Foi na universidade que eu conheci a política minimamente, me filiei no PSOL no ano de 2011, sem pretensões eleitorais, até porque em 2011, se você tinha pretensão eleitoral, não era no PSOL que você devia se filiar, porque ainda era um partido muito menor, né, do que ainda é hoje. E ali dentro tinham várias outras mulheres com uma concepção feminista bem apurada e que fizeram a batalha interna para que desde então, desde aquela época, tivesse paridade nos diretórios, na executiva, nas chapas, né, para as eleições. Mas eu não vejo esse movimento se expandindo para as demais estruturas partidárias. Claro, nem todas as mulheres têm vocação ou pretensão de estar na política, ainda mais na política institucional. Mas eu não acho que seja uma questão individual. É um elemento cultural, estrutural, né? Quantas mulheres a gente vê na política, quantas são estimuladas, né? Ainda tem, né, esse conceito. Bom, os meninos vão para as empresas e as mulheres vão ser professoras, cuidadoras, ainda tem essa lógica. E mesmo no mercado de trabalho, né, a desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres também evidencia quanto o machismo se expressa em todas as estruturas. Então isso é um desconvite, né, para as mulheres também procurarem as estruturas partidárias. Mas aí o caso da PEC da anistia é isso, quando elas finalmente procuram, conseguem, se lançam candidatas, se encorajam, ninguém cumpre com a regra, porque depois é voltar um auto-perdão, aí dificulta, né? Não cumprem por conta dessa resistência a admitir a participação feminina ou por variadas razões? Eu acredito que o compromisso dos partidos, em sua maioria, é com seus quadros históricos tradicionais, com os que já são parlamentares, já têm algum poder instituído de algum modo, e algumas vezes com figuras de renovação que têm um potencial eleitoral. Então, não vão desperdiçar os recursos partidários, vão investir naquelas... Comprar ações em quem vai... em quem já é, ou quem já tem um poder, uma relação estrutural, orgânica com o partido, ou com puxadores, com pessoas que vão estar ali representando. Geralmente, os partidos não visualizam mulheres em nenhum desses perfis. Porque, de fato, são poucos os quadros orgânicos femininos dos partidos tradicionais brasileiros. Tem alguns, claro, tem muita relevância, estão na política há muito tempo, mas em sua maioria também são de representações familiares, tradicionais, com pouco espaço para renovação. Então eu acho que é uma combinação, sabe? O machismo repele a possibilidade de participação política, mas também as estruturas partidárias não identificam nas mulheres essas novas dirigentes, novas figuras, ou potencialmente... privilegia o capital eleitoral, né? Agora, a senhora não acha que essa transição partidária que nós estamos vivendo, a transição assim, da estrutura partidária, migrando muito para a criação das federações, vai tornar esse processo ainda mais lento?
A estrutura das federações é uma tentativa de alguns partidos buscarem um mínimo, um denominador comum para sobreviverem, né? Sobreviverem nessa, enfim, na máquina gigantesca do processo eleitoral que deixou, de fato, muita gente para trás. Acho que pode ser um risco não só para a renovação, para ter maior presença de figuras femininas, mas para a renovação política em geral, né? Apostar em nomes que estão fora desse escopo já tradicional. Pode trazer esse risco. Mas eu vou trazer um contra-exemplo que é a nossa federação, Federação Pessoal Rede. A gente tem 14 parlamentares eleitos, com uma maioria de mulheres. Claro, 14 é um partido ainda pequeno, perto de grandes estruturas e partidos que tem na Câmara. Porém, o partido cresceu justamente através da aposta em novas lideranças femininas. Reconheço que isso também tem a ver com um episódio trágico, absurdo da política brasileira, que foi o assassinato da Marielle Franco. Isso teve uma consequência de visibilidade para a pauta, para a base social e eleitoral do partido muito grande. E para as próprias figuras que se filiam ou que já estão filiadas no partido há um tempo, se encorajaram a saírem como candidatas ou perceberam, viram nisso uma convocação para que também expressem um pouco do que é o legado político da Marielle. E claro, exigindo a luta por justiça, e que eu acho que agora vai entrar num outro patamar, a partir de um compromisso do governo federal com isso, das declarações do ministro Flávio Dino. Mas o debate sobre a participação política feminina, a presença de mulheres nas nossas estruturas de poder, sempre esteve presente no pessoal e mesmo na nossa federação, né? A gente elegeu, pela rede foi a Marina Silva e o Túlio Gadelha, né? Mas no PSOL tivemos a Luísa Erundina, a Thalíria, a Fernanda Melchiona pelo Rio Grande do Sul, a Célia, a Érica Hilton e eu. Então, esse é o contra-exemplo também de como é possível crescer apostando nessas figuras de renovação de mulheres. Mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas. Claro, é um pedaço, né, da política que é muito maior, mas é um exemplo importante, eu acho. A senhora anunciou, se não me engano, essa semana que iria bater nas portas do Supremo contra essa PEC da anistia. Já foi? Irá? Como é? Já foi, eu entrei com mandado de segurança, o relator é o ministro Barroso, o que me alegrou, porque ele tem um histórico de defesa e cobrança sobre a boa aplicação de recursos públicos de maneira geral, né, no que diz respeito aos partidos políticos, mas também de ações afirmativas. Sempre teve uma agenda favorável às pautas de gênero e de raça. Claro, geralmente o Supremo tem uma postura de considerar as questões interna corporis, portanto, não emite uma opinião, não modifica os processos que ainda estão em curso. Mas, tendo em vista a gravidade e a repercussão que o tema tomou, acredito que seja possível, pelo menos conceder uma liminar, que depois, claro, quando vai pleno é mais difícil. Mas acho que o movimento, a discussão que isso gerou, a pressão que isso gera sobre os partidos políticos, eu acho que vale, porque foi aprovada na CCJ, depois deve ter uma comissão especial, né? Caso de fato não seja paralisada por uma decisão judicial. Votada no plenário quando? Na Câmara? Só depois da comissão especial, que ainda nem sequer foi convocada. Mas nela há uma possibilidade de alteração do mérito da matéria. E esse movimento que a gente fez, inclusive de procurar o Supremo, é para pressionar nesse sentido. Querem alguma regra. Resolva o seu porque problema. A PEC, na verdade, é para modificar as regras eleitorais, né? Pode ter o conteúdo que for, dependendo da pressão mas que a sociedade fizer. Então, é um pouco esse foi o cálculo que a gente fez quando entrou no Supremo e achei que foi um bom relator. Deputada, a senhora falou do governo, citou as medidas que o ministro Flávio Dino vem prendendo, que terão o apoio do PSOL. Mas, num outro campo, o apoio está mais difícil. O PSOL, por exemplo, votou contra a urgência para o arcabouço fiscal, que é um projeto que para o presidente Lula foi considerado matar ou morrer. Ele, inclusive, chamou o PT, disse, olha, não quero ver ninguém contra essa proposta no Congresso, vocês têm que votar a favor para discutir internamente.
Como é que vai ser o comportamento do pessoal em relação a essa matéria? Isso vai ali meio que estremecer as relações? Eu acredito que não. São 4 anos de governo e o governo Lula é uma composição de frente ampla. Foi uma frente democrática que se conformou, acima de tudo, para derrotar o Bolsonaro, que era um inimigo perigoso para a democracia e que tinha muitas chances eleitorais, tanto que o resultado foi bastante apertado. Então a composição do governo tem muita diferença de leitura sobre as questões econômicas, sobre a relação com o meio ambiente. A gente está vendo também uma certa crise, né, que inclusive ocasionou na saída do Randolph, né, da rede, que é o partido da Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, por conta do tema da exploração da Petrobras na Amazônia. Então, essas diferenças, elas vão aparecer a todo momento. E o PSOL, ele tem um papel já consolidado na política de ser sempre a ponta esquerda do Congresso Nacional. E num tema como esse, que é um novo marco fiscal, que é um novo teto de gastos, né? Porque ainda obedece à lógica do superávit, cria um teto de investimento, de crescimento das despesas públicas. O pessoal manteve a coerência histórica de apresentar uma crítica à perpetuação desse modelo, da continuidade do modelo neoliberal, etc. Não acredito que isso estremeça as relações com o PT, até porque quando a gente fez o compromisso, esteve com o Lula desde o primeiro turno, teve muito debate interno no partido, havia muita discussão se lançaríamos candidatura própria para seguir, né, com essa trajetória histórica, né, de desde o primeiro turno demarcar, apresentar o programa próprio. Mas desde que a gente embarcou desde o primeiro turno na campanha do Lula, ficou muito evidente que teríamos condições de, a todo momento, apresentar a própria política, o próprio programa, o próprio perfil. E nesse caso também não é o risco. Os 14 valiosos votos do PSOL, infelizmente, não fazem diferença na aprovação de um marco fiscal como esse, que inclusive... apertada faz, né? Se for ali apertado, faz, né? Do jeito que a correlação de forças está estabelecida na Câmara, faz diferença. É que a gente ainda não lidou com uma situação como essa. As votações decisivas e importantes para o governo, eu considero 3 até agora, porque teve uma dificuldade de engatar o governo, todo mundo sabe, e agora parece que a agenda política está funcionando com mais celeridade. A primeira foi o tema do PL das fake news, que não era só uma pauta do governo, né? Enfim, da sociedade, mas claro, o governo queria que fosse aprovado, que não foi possível, o pessoal votou junto. A segunda foi o tema da revisão que o Lula fez através de decreto no marco do saneamento. O pessoal também votou junto. Agora, que é uma pauta muito cara para o perfil ideológico do pessoal, a gente votou contra e, bom, os nossos votos não fizeram diferença. Do arcabouço fiscal. Vocês votaram contra? Votamos contra a urgência e deve ser a nossa posição no mérito, inclusive, porque o relator, inclusive, piorou o arcabouço, né, de acordo com o que havia sido apresentado pelo governo. Se houver uma hipótese como a que você apresentou, olha, os votos do PSOL fazem muita diferença, né? Os 14 votos podem ser decisivos, mas é um tema muito caro para as concepções políticas. Sem dúvida vai ser uma loucura a discussão interna no PSOL, como sempre. Vai ser de uma intensidade muito grande. Não sei dizer qual vai ser a nossa posição, porque há visões distintas dentro do partido com a relação que se deve ter com o governo Lula. Assim. Há lideranças e figuras que acreditam que seja um momento de, a todo momento, dirimir qualquer diferença e questões ideológicas e programáticas em nome de manter uma fidelidade ao governo Lula indiscriminada. Eu sou de uma outra leitura, que eu acho que há momentos em que é crucial manter a identidade partidária, porque o dia seguinte também conta. É claro que é fundamental e nós estamos na linha de frente para dar condições para o Lula governar. É fundamental seguir enfrentando a extrema-direita e punir os golpistas do 8 de janeiro e arredores, mas há questões em que são determinantes para que siga existindo um partido político de esquerda no Brasil, com concepções ideológicas e com uma coerência histórica, ética, moral. Eu defendo isso como uma concepção partidária e isso vai aparecer a todo momento. Um pouco de assunto. Essa eleição em São Paulo ela vai ter muita repercussão nacional.
E vai ter repercussão também na aliança do PSOL com Lula e com o PT, por causa da candidatura do Boulos. Como é que você está vendo essa questão lá de São Paulo? O Boulos hoje é o favorito para as eleições na prefeitura. Ele foi muito bem para deputado federal, foi para o segundo turno contra o Bruno Covas. O Ricardo Nunes é um prefeito que não tem rosto, não tem nome, as pessoas mal sabem quem ele é e a cidade está abandonada, não só a periferia, o centro, é uma situação muito degradante, que as pessoas estão sendo submetidas e com muito dinheiro em caixa. Ele está apostando na velha fórmula de, pega todo o dinheiro, coloca na reta final, faz grandes obras, mas a situação ali é difícil. Tem o Ricardo Salles, o outro Ricardo, que está querendo vir com tudo para representar não só o bolsonarismo, mas tentando ocupar o posto de o candidato do Tarcísio, que foi bem, né, que ganhou as eleições, ainda que seja um carioca. CPI do MST que agora. É o relator da CPI do MST. Vai ter e visibilidade. Que escolheu esse posto para ver se consegue ampliar o tema para chamar o MTST também, adiantar o palanque, né, a plataforma eleitoreira já nessa CPI. Nesse cenário, o Boulos é favorito e o PT, desde as eleições passadas, fez um compromisso de que estaria junto com o Boulos se estivesse na vice. E esse pacto foi selado. E é claro que esse acordo, essa aliança já estabelecida, também é um ponto de pressão do PT a todo momento sobre o PSOL, que é o que está acontecendo agora na votação do arcabouço. Boatos de que o próprio Lula vai procurar a direção do PSOL para cobrar uma fidelidade. O presidente do PT em São Paulo já faz um anúncio dizendo que, assim fica muito difícil apoiar o Boulos, porque ele não está mostrando uma possibilidade de ampliação um pouco das suas concepções para ceder para os outros setores. Mas, por outro lado, o PT não tem um nome com condições de despontar a tempo para superar o que é o Boulos, e não só a figura do Boulos, mas o projeto que ele vai significar, a base eleitoral. A propósito disso, do projeto. São Paulo tem 40 mil moradores de rua hoje. Como é que vai se resolver isso? Pois é muito difícil. Qual é a proposta do Boulos e do PSOL? Desde a última eleição, o Boulos propõe o tema das moradias sociais a partir de imóveis abandonados na região central. O próprio Ricardo Nunes chegou a anunciar um programa que simula essa proposta. Só que ele fez de forma muito tímida, pega moradias exemplares, faz uma grande propaganda, mas o problema estrutural continua. Então, como, ponta de lança, essa é a principal proposta, rediscutir aqueles imóveis ociosos para que eles se tornem, de fato, moradia popular. E mesmo o aluguel social. São Paulo hoje tem uma capacidade financeira em caixa para ampliar o número de pessoas que fazem uso do aluguel social e mesmo o valor, tendo em vista que muitas vezes, os valores dos aluguéis na cidade são muito absurdos. São Paulo tem uma tradição que vem de muitos anos, de habitações coletivas, cortiços. Tem muito cortiço em São Paulo. Muito. E são habitações, alguns com condições razoáveis, porque foram reformados, tem banheiros, e outros muito precários, porque são invasões, enfim. Mas, de certa forma, isso acaba se reproduzindo também nos prédios que foram invadidos. É esse o padrão? Tem um modelo que já foi implementado também em alguns prédios exemplares em São Paulo, que é uma parceria dos movimentos de luta por moradia junto à prefeitura, que é o do retrofit, né, de pegar um imóvel com condições degradadas, que foi ocupado pelo movimento social, tem uma linha de financiamento, uma ação do próprio movimento, e aquele lugar ele se repagina por completo, se tornam moradias dignas, completamente habitáveis, que são inclusive geridas em parceria do poder público com os movimentos. Por exemplo, onde é que tem desses aí? Assim? Na região de São Paulo tem alguns junto ao movimento do FLM, que é organizada pela liderança Carmen Silva, que inclusive agora também está aqui no governo federal junto com Geraldo Alckmin, ela é do PSB.
mas é um modelo que é possível de avançar na cidade de São Paulo. Se for um diálogo aberto com esses movimentos de moradia, né? Se não tiver uma lógica de tratá-los meramente como inimigos, que devem, enfim, os imóveis que eles ocuparam devem ser de lá expulsos e, portanto, você acaba perpetuando a lógica de exclusão e a gente vê um número cada vez maior de pessoas morando na rua. Se tiver esse diálogo e essa possibilidade de parceria com os movimentos sociais, eu acho que a gente muda a configuração do centro. Para encerrar a minha participação paulistana, porque eu sou paulistano, Porque eleger lá Cracolândia. Nossa, Como é que vai ser? Olha, Qual é a proposta? se algum político te disser que vai resolver o problema da Cracolândia, nunca vote nele, sinceramente. Porque uma fórmula pronta para a Cracolândia, dizer que você tem uma super fórmula para resolver um problema tão complexo, com tantas camadas, problemas econômicos, sociais, de drogadição, de problemas de moradia, de especulação imobiliária na região central, uma só fórmula não dá condição de resolver aquilo. Talvez o modelo mais bem sucedido, que chegou a ganhar prêmios internacionais, foi a época que o Suplicy foi secretário de Direitos Humanos na gestão Haddad, que ele associou uma lógica de redução de danos como modelo de tratamento da dependência química, de aluguel social, de programa de emprego, etc. Mas que também não resolveu o problema, né? Diminuiu o tamanho da Cracolândia, ou o número de pessoas que ficam por ali. Mas também tem problema de crime organizado, do tráfico de drogas, são muitas camadas. Resolver o problema da Cracolândia? Bom, se solução tivesse, a gente já teria visto. Mas acho que tem que ter uma abordagem minimamente humana sobre a situação, ouvir especialistas na área de saúde mental, na área melhores formas de tratamento do problema de dependência. Por que ainda não fizeram isso? Porque esse problema da Cracolândia é antigo. Por que ainda não fizeram essas coisas que a senhora recomenda? Teve uma primeira experiência, como eu disse, na época que o Suplicy foi secretário de Direitos Humanos, que surtiu efeito, mas a gestão se encerrou. Depois o Dória, quando assumiu como prefeito, ele paralisou qualquer tipo de tratamento baseado na política de redução de danos. Foi uma época muito conflituosa na Cracolândia, semana após semana tinha ação de repressão policial e nunca mais se retomou, né, essa perspectiva de tratamento. E eu acho que é uma possibilidade de ser retomada. Assim. Tem muitos especialistas que dizem que tem uma ligação direta com a lógica da especulação imobiliária, né? Você enfraquece a região, você a empobrece, a torna inabitável, essas pessoas são retiradas dali e depois existe toda uma revitalização, um processo de gentrificação do centro. Também tem esse aspecto. Aconteceu isso na região, porque a Cracolândia ela se espalhou, não é mais aquela região tradicional ali só da Rua Helvétia. Agora ela está vindo mais para a Praça Princesa Isabel, às vezes na própria Santa Cecília tem um pouco. Virou, isso, se esparramou, né? Tem Cracolândias pelo centro de São Paulo, o que torna o problema ainda mais difícil, né? Ser solucionado. O casado está querendo fazer. Em qualquer lugar do mundo. Criar um partido e desenvolvê-lo é pior ainda, mais difícil ainda, imagino. Eu nunca criei. Eu percebo o seguinte, veja se eu estou enganado ou não. A senhora vem de Presidente Prudente, pelo pessoal que a senhora mesma classificou como ponta de lança na esquerda. Presidente Prudente é seguramente um dos lugares, um dos redutos mais consolidados daquilo que a esquerda chama de reacionarismo, no campo paulista. Aí vem a primeira questão, como é que o PSOL, a que se deve o sucesso do PSOL, visto na sua eleição, numa região como essa? E segundo, o PSOL, durante a campanha do ano passado, na eleição presidencial, houve um momento em que ele rachou. Tinha um grupo expressivo contra a adesão à candidatura Lula. Esse grupo foi vencido, foi minoritário, uma diferença mínima, mas foi vencido. Hoje, o PSOL, dentro do Congresso, ele, visto de fora, se fosse um marciano, seria uma situação muito estranha. Eu queria o seu esclarecimento. Porque, veja, pelo painel de votação, há uma
coincidência extrema entre o resultado da posição do PSOL refletida no painel e o resultado de partidos como o Novo. Isso tem sido frequente nessa legislatura. Antes também, mas mais especificamente nessa. O Novo é, digamos, o ponta de lança da direita. O Marciano que desce aqui, olhando esse pessoal e o próprio Novo, é inevitável a pergunta: o que aconteceu? Como é que se explica isso? Primeiro, sobre o tema de presidente prudente, que concordo, é um dos pontos, talvez a região mais reacionária do Estado, e eleitoralmente isso de fato se expressa. É uma região muito afastada de São Paulo, mas também com uma presença grande de latifundiários, muito rica, mas essa riqueza absolutamente concentrada na questão agrária, que, enfim, também forma ideologicamente, né, a região. Eu fui, se eu não me engano, a terceira mais votada do Oeste Paulista, Prudente região, porque eu organizei uma campanha em Prudente. Eu acho que com peso de campanha mesmo, eu devo ter sido a única candidata da esquerda a ter feito essa, né, pensado a região do Oeste Paulista como, enfim, uma base eleitoral, porque eu tenho muitos familiares por lá e o eleitorado de esquerda, ainda que residual da região, acaba me tendo como referência, porque fala: nossa, ela surgiu daqui, desse lugar que me sufoca do ponto de vista político, ideológico, então votou em mim como, né, um voto de confiança, de continuidade, porque eles viram na última legislatura. Mas o maior parte do meu eleitorado fica na capital, ou fica em grandes centros, né? Campinas tem bastante voto, na região do ABC, na região metropolitana de São Paulo, que é onde o chamado voto de opinião tem mais expressão, tem mais força. E o PSOL, com algumas exceções, ainda é esse partido, né, que tem o voto de opinião, o voto ideológico de uma esquerda que procura coerência, enfim, determinados temas. Ainda não passou por essa barreira de ter um voto mais massificado, popularizado. Acho que a experiência da campanha do Boulos, última para a Prefeitura de São Paulo, talvez tenha passado um pouco por essa barreira, né? Você vê, e eu falo do exemplo do taxista, porque geralmente tem fama de ser muito conservador, reacionário. Muitos taxistas falam: votaria no Boulos nessa eleição, porque com esse Ricardo Nunes não tem condição. Você vê gente do povo na rua dizendo que vota nele, porque de alguma forma também a figura dele é de alguma forma identificada com a do Lula, não sei dizer muito bem. Mas ainda não superou essa barreira do voto mais massificado. Esse é o primeiro ponto. Sobre as coincidências de votação, às vezes, com o Partido Novo, não é na maioria das vezes. Na maioria das vezes, na verdade, a gente tem votado com o governo. A maioria dos votos do PSOL se assemelha aos votos do PT, do PCdoB, do PV ou mesmo do PSB do que com o Partido Novo. Mas há temas que geralmente ganham muito destaque na sociedade e os nossos votos são coincidentes. Já falamos de dois desses exemplos, que foi da PEC 9, que é da anistia aos partidos políticos, e também do arcabouço fiscal. Do arcabouço fiscal foram motivos antagônicos, na verdade. O Novo, que é uma regra mais dura de ajuste, de austeridade fiscal. E o pessoal faz uma crítica à esquerda que não deve ter uma continuidade do modelo neoliberal. Na PEC 9, o Partido Novo nem menciona a temática de gênero, de cotas, porque eles discordam de que isso tem que ser um instrumento. Mas eles falam muito do tema da imoralidade de utilizar recursos públicos do fundo eleitoral de forma indiscriminada e sem obedecer às regras. Então, o nosso voto coincidiu. Mas eu acho que são momentos em que... Pontualmente, cada caso tem uma explicação para um lado e para um outro. Agora, observando o conjunto, painel, ao longo de um tempo, é uma série de coincidências notáveis. Talvez seja possa ser um caso de estudo para sociologia política. Mas eu queria uma explicação. A que se deve isso? Não sei se... Bom, não gosto muito de elogiar o Partido Novo, porque eu tenho muitas discordâncias. Mas ainda há um aspecto de
partido ideológico, talvez, de que busque apresentar um programa, uma proposta de país. Vou fazer uma ironia aqui. A dialética explica isso. É a unidade dos contrários, que é uma das leis da dialética. Mas eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que são em questões pontuais e que acabam chamando a atenção da sociedade, porque geralmente são temas polêmicos que transcendem. No cotidiano do Congresso Nacional é diferente. A gente tem entra muito em rota de colisão. Como foi que a ali. senhora decidiu entrar na política e por que à esquerda? Eu não tenho nenhuma experiência política na minha família. Bom, vim de Presidente Prudente e Tem mudei. latifundiários na família? Não, família de servidores públicos. Meu pai é policial civil, minha mãe trabalhou na Secretaria da Fazenda, enfim, a vida inteira, são aposentados hoje. Me mudei para São Paulo quando eu tinha 17 anos, quando eu passei na USP, fiz letras, comecei a estudar, a trabalhar e fiquei em São Paulo, te engole. Enfim, conheci a política e me dei conta de que eu era uma pessoa de esquerda na universidade, porque ali você tem, enfim, contato, né, com essas discussões e com a experiência do movimento estudantil. Tem vários professores engajados, partidários, Até etc. então a senhora não sabia que era de esquerda. Acho que eu sabia que eu era de esquerda, mas isso não era parte da minha personalidade, da minha constituição enquanto ser humano. Era só uma visão de mundo que eu tinha, porque de algum modo acho que o que eu via como a ideologia dominante na região onde eu morava me desagradava. Tanto que quando fui para São Paulo, nem pensei em voltar para lá, fui me encantando cada vez mais. E eu comecei a me engajar no movimento estudantil da universidade. Aí em 2011 decidi me filiar ao PSOL, estava para me formar e gostaria de seguir militando. Foi essa a minha concepção. Mas não foi com pretensão eleitoral. Não. Tanto que em 2016 foi tudo muito rápido, né? Em 2016 me lancei candidata a vereadora, novamente sem grandes pretensões, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tive que bater na porta de professores meus para ver se eles me doavam dinheiro ali para conseguir imprimir alguns panfletos. E eu consegui, assim, porque o pessoal teve a Luísa Erundina como candidata a prefeita, que daí expandiu um pouco o tamanho que a gente tinha, possibilitou eleger 2 vereadores. E eu entrei na unha com 12.500 votos, uma coisa assim, cheguei ali. E de lá me tornei deputada federal 2 anos depois, e aí a minha votação ampliou bastante, foi para 250 mil votos. De 12 mil? Para 250 mil. E eu atribuo isso a alguma combinação de fatores. Assim, as redes sociais levam o teu trabalho para muito mais longe do que você imagina. Foi um momento de ascensão do perfil de mulheres jovens feministas na política tradicional. Um momento de crescimento também, de virada para o PSOL. E porque acho que eu fiz um bom mandato como vereadora. Na época era o prefeito João Dória, eu era um dos poucos nomes de oposição atuantes a ele, então isso acabou me projetando de alguma forma. E por que não entrou no PT, entrou no PSOL? O PT não tinha presença na universidade. Assim, agora eu tenho a impressão de que estão se repaginando e voltando a disputar o movimento estudantil, o UNE, esses instrumentos todos. Mas eu entrei em 2007, comecei a militar em 2008, 2009, não tinha lideranças do PT no movimento. Mas o PCdoB sempre foi forte no movimento estudantil. Nunca foi. Até hoje acho que não tem força. Isso é uma questão interessante em termos da esquerda. Percebe-se que o distanciamento, ou se em algum momento houve uma aproximação, hoje é um visível distanciamento. Por exemplo, o PT tem dificuldades, não só ele, acho que o pessoal também. Gostaria de ouvi-la sobre isso. Tem dificuldades, por exemplo, em chegar às áreas mais, digamos, favelizadas dos grandes centros urbanos. Caso de São Paulo, Rio de Janeiro, nem se fala. Por que isso acontece? Visto a distância, na superfície, a plataforma dos partidos de esquerda no Brasil são todas teoricamente voltadas e focadas nesse público eleitoral. E, no entanto, não há conexão efetiva. Por quê? Pois bom, falo pelo PSOL, que foi o que eu acompanho, né, no qual eu me filiei.
Ele teve origem numa ruptura com o PT à época da votação da reforma da Previdência apresentada pelo Lula em 2003, logo no início do primeiro governo. Babá, né? Luciana Luciana Genro. Genro. E à época, a base social que possibilitou a coleta de assinaturas, a formação do PSOL, era do funcionalismo público que estava inconformado com aquela reforma que atacava o seu modelo de aposentadoria. Então, ele já iniciou como um partido que tinha uma base social de classe média, né? Enfim, tinha um pouco esse perfil. E logo foi crescendo também dentro das universidades públicas, sobretudo. Eu sou, né, um exemplo disso. Mas como eu, enfim, há outros colegas que acabaram dando mais o corpo militante para o partido. De lá para cá, o pessoal foi mudando o perfil da sua militância, agora movimentos populares, sociais, movimentos de moradia, movimento do campo, que se filiam e também são parte orgânica do funcionamento partidário. Mas não é também tão... Não é simples você formar uma base social e ter vida orgânica nos espaços mais periféricos ou vulneráveis, porque tem uma série de elementos. Assim. Você mencionou o Rio de Janeiro, né, que eu conheço muito pouco, mas, enfim, todos sabem a dificuldade de entrada territorial, de possibilidade de fazer campanha, de se tornar uma liderança política em diversos lugares que são dominados por milícias. Assim. Você não consegue se locomover no processo eleitoral. E eu converso com muitos candidatos, inclusive do pessoal, dizem, nossa campanha é daqui para cá, daqui para lá eu não posso nem pisar, nem me arrisco a aparecer por ali. Em São Paulo, a gente já tem expressão em muitas regiões periféricas, tem filiados, tem candidaturas, tem pessoas eleitas com esse perfil, mas é um processo ainda de crescimento partidário, ainda é um partido muito recente. E boa parte de uma militância ou de quem se engaja na política de diferentes formas, numa perspectiva de esquerda, ainda tem o PT como grande referência, ainda é o grande partido político de esquerda no Brasil, que tem as maiores figuras, que tem o Lula, que já governou, que tem mais enraizamento, mais condição de estar presente, né, nos trabalhadores. Essa equidistância, vamos chamar assim, não se deve a uma má compreensão da realidade que mudou da Guerra Fria para cá? Por exemplo, caso da CLT. Boa parte dos chamados entregadores ou operadores de aplicativos, né, transporte e tal, eles dizem em pesquisas que preferem ficar à margem da CLT, não querem saber de chefe, de regras, etc, etc. É verdade. Isso é uma realidade. E, no entanto, a briga permanente que se vê no governo atual, antes, na campanha, e também nos partidos de esquerda, no conjunto, não especificamente, não estou falando de um especificamente, mas no conjunto, é exatamente no sentido oposto. O que falta compreender? Por que essa falta de conexão, essa falta de diálogo? O que aconteceu com a esquerda brasileira a partir da ditadura? Porque antes você tinha o Partido Comunista do Brasil, que era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que tinha raízes, de fato, setores específicos dentro de fábricas, etc. Mas aquilo era um outro Brasil. Outra configuração. Nessa realidade, o que acontece? Por que essa distância? Há uma mudança profunda do perfil dos trabalhadores no Brasil. Se, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores surgiu principalmente de uma luta pela redemocratização no Brasil, no campo, nas fábricas, com intelectuais, igreja, e o Lula como principal líder, né, desse processo, principalmente ali das greves do ABC, hoje os trabalhadores não... Existem, claro, as fábricas, mas houve um processo de desindustrialização no nosso país. Os postos de trabalho que são abertos são, em sua maioria, trabalhos precários. Jovens entram no mercado de trabalho através de plataformas, aplicativos. Houve uma reforma trabalhista, houve a lei da terceirização, então o contato das organizações tradicionais ou dos modelos de sindicato com esses trabalhadores novos, de fato, esse modelo já não se encaixa, né, do modelo tradicional de organização. E aí,
esse exemplo dos entregadores de aplicativo é o mais ilustrativo do que é a realidade hoje, né? São pessoas muito jovens que trabalham muito, não tem nenhum tipo de proteção social. E a discussão não é nem só CLT, né? Que de fato a maioria fala, não quero saber, vai me amarrar, patrão, não quero saber desse modelo que vocês aí, né, defendem historicamente. Mas acontece que, por exemplo, o primeiro projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional que versa minimamente sobre algum tipo de proteção para os entregadores de aplicativo foi um projeto de autoria do deputado Ivan Valente, com coautoria da bancada do PSOL, que foi para o contexto da pandemia, que não era a regulamentação do trabalho, mas era a proteção. Então, iFood, você precisa garantir que tenha álcool em gel, que tenha máscara, que tenha luva, que esse trabalhador, caso ele venha a contrair Covid, ele pode ficar na casa dele com algum tipo de renda, porque senão ele não tem o que fazer. Se ele passar por algum tipo de acidente, tem que ter cobertura. Está longe de ser aquilo que versa a nossa CLT. No entanto, dá alguma responsabilidade para as empresas que, principalmente na pandemia, ganharam ainda mais dinheiro, porque as pessoas estavam pedindo comida em casa, e esses meninos entregues à própria sorte, se contaminando e, enfim, causando um problema social e sanitário muito grande. Então, há possibilidades, há pontes de diálogo com essas lideranças, mas também são lideranças que estão sujeitas, porque como que organiza, né, uma nova liderança? Como é que se faz uma mobilização de entregadores de aplicativo? Não é mais no mesmo modelo das fábricas, em que o sindicalista convocava, botava todo mundo no pátio, organizava o dia de paralisação. Se eles paralisam o próprio trabalho, eles não vão receber o dinheiro deles. Então, os desafios são muito maiores, mas existem lideranças de esquerda, ainda que sejam residuais, são minoria, mas elas existem, entre entregadores de aplicativo que abrem esse espaço de diálogo com os partidos políticos. No PSOL, a gente tem alguns são filiados, outros preferem não se filiar. Estão em diálogo com o próprio Luiz Marinho, né? Alguns deles discutindo, tem diferença entre eles. O próprio Luiz Marinho também, já vi declarações diferentes dele, às vezes defende a CLT, às vezes diz que não, que tem que ser um modelo mais flexível, né, de proteção. Mas eu acho que a nossa reivindicação tem que ser, sobretudo, ouvindo o que eles querem, né? Não dá para impor, eu quero que seja CLT, será CLT. Primeiro que está numa contramão disso, mas tem que ouvi-los acima de tudo. A senhora né? acredita em remodelagem da reforma trabalhista que foi aprovada lá no governo anterior? O Lula... Porque eles já tentaram ali, né? O Lula já andou falando, tem que mexer, mas a gente só ouve o Arthur Lira dizendo que não dá para retroceder, não vamos retroceder, vamos jogar para frente. Tem espaço para mexer nesses temas tão ideológicos ali no Congresso? É muito difícil, né? A correlação de forças no Congresso não é essa e nem a dinâmica econômico-social, assim. Não é para ampliação de proteção de direitos trabalhistas ou de reversão de reformas que foram feitas. É do aprofundamento delas, né? Acho que, bom, a gente falou do novo arcabouço fiscal, é uma prova de que é a continuidade desse modelo. Mas o Lula, desde a campanha, fala muito em tentar simular ou aprender um pouco com a rediscussão que foi feita na Espanha, por exemplo, que daí não é uma revogação da reforma que foi feita, mas é a alteração de alguns aspectos, como do trabalho intermitente, também de cobertura, de proteção social, tem alguns aspectos. Mas hoje, de fato, não há correlação de forças, não há mobilização social para que isso aconteça, né? Mas aí fica uma situação também um pouco contraditória. Veja bem, o arcabouço fiscal, esse nome é horroroso, é um pacote de regras fiscais, na verdade, ele deve-se discuti-lo, evidentemente, não se nega a relevância de controles das contas públicas em qualquer situação. Porém, ele não tem, na minha avaliação, posso estar errado, gostaria de saber, ele não tem a menor relevância perto, por exemplo, da definição da política ambiental brasileira, a política para a Amazônia, de desenvolvimento da Amazônia, a política para o setor energético e o futuro da Petrobras. Essas questões, 3 ou 4, que eu acho que são relevantes em comparação à circunstância do pacote fiscal, elas estão encapsuladas nesse conflito, o primeiro do governo Lula, dentro do governo, né, que opõe a Marina Silva, da Rede, de um lado,
e boa parte dos ministérios e grande parte do Congresso de outro. Qual é a posição do PSOL nisso aí? Qual é o projeto do PSOL para a Amazônia, para o meio ambiente, para o futuro da Petrobras? Vai virar uma empresa de energia ou vai ficar na exploração de combustíveis fósseis? Tem uma proposta? A esquerda, e dentro da esquerda, o PSOL tem uma proposta para esse Brasil que está adiante, visível? Pois é, a gente, para discutir, acho que desenvolvimento no país, é necessário pensar o potencial de recursos naturais que o Brasil tem para pensar, por exemplo, biotecnologia, uma relação não predatória com a Amazônia e com os demais biomas que ainda resistem, apesar de tudo, de pensar os saberes tradicionais dos povos da Amazônia, da forma como eles podem contribuir como força produtiva, mas também como preservação, ao mesmo tempo capacitar o desenvolvimento econômico. Eu vejo a discussão em torno da Petrobras como algo estratégico para o Brasil. Veja, a gente tem uma capacidade de produção de materiais advindos do petróleo que poucos países do mundo têm. E a Petrobras teria uma capacidade de refino, não fosse o fechamento e entrega de refinarias nos últimos anos, inclusive a preço muito aquém do mercado. Então, primeiro é que acho que nem o potencial de exploração e de produção de derivados do petróleo que a Petrobras poderia ter, nem isso os diferentes governos se dedicaram para garantir. A Petrobras como uma gigante do petróleo, de exportação, de determinação do próprio preço, acho que é uma medida fundamental essa de revisão do PPI, porque também coloca a Petrobras internacionalmente altiva e também faz mais sentido para o próprio povo, né? Porque também tem uma conexão com capacidade de desenvolvimento dela. Eu sei que ela foi muito atacada, teve uma série de escândalos que envolveram ela como empresa pública, um mau uso dos seus recursos, etc., mas não é possível um país... Mau uso é generosidade, mas eu estou sendo bastante generosa em vários aspectos aqui na entrevista. Eu tenho certeza que é de esquerda, né? Eu bastante. Mas procuro ser generosa a todo momento, senão a gente não sobrevive muito nesse mundo cão que é o Congresso Nacional. Mas, voltando para o tema da Petrobras, o país, no nosso ponto de vista, precisava valorizar mais as suas empresas públicas que têm potencial produtivo e de desenvolvimento econômico, inclusive. Voltando para o tema do arcabouço fiscal, um dos temas que nos preocupou é a entrada da possibilidade de investimento do BNDES também a essa banda de crescimento. Porque mesmo no teto de gastos, os bancos públicos estavam fora. E bancos públicos são uma possibilidade de injeção de investimentos e áreas estratégicas que podem gerar emprego, que podem gerar renda. O que a gente vê é que há um alinhamento com uma agenda de mercado que se preocupa muito pouco com o real potencial produtivo, a riqueza, a biodiversidade brasileira, mesmo essa guerra que se faz com os povos indígenas no Brasil, né? É uma relação destrutiva e pouquíssimo inteligente. O mundo inteiro olha para o Brasil, o mundo inteiro olha para a Amazônia. A Sônia Guajajara é uma ministra estrela, não é só porque ela é uma mulher incrível, porque ela tem muito talento, etc., mas é porque é parte da riqueza, da diversidade brasileira. Mas diferentes gestões não olham para isso como uma riqueza, mas vê como inimigo para um desenvolvimento que ainda é baseado na lógica do latifúndio, do extrativismo, de colocar o Brasil como um grande exportador de commodities e não desenvolver uma indústria local ou empresas públicas que sirvam para a geração de emprego, de renda. Não se tem um projeto, né, de país assim. Eu vejo no processo eleitoral se discutiu muito pouco isso, né? E talvez esse debate ali, né? E talvez esse debate também seja pouco presente no interior dos partidos políticos, de fato, né? Pensar um programa, um projeto de país, qual é a plataforma que se apresenta para ter uma identidade própria, um modelo de crescimento? Pois não. Que eu acho que nesse governo, até a presença da ministra Sônia e toda a ação
feita na Amazônia foi muito positiva. Eu acho que o governo sinaliza uma atenção muito grande para essa área ambiental. O Casado perguntou qual o projeto, e aí eu gostaria de reforçar a questão ambiental hoje para o mundo, o Brasil no mundo hoje, ele é visto muito por essa ótica, né? E a esquerda tem muita visibilidade, sempre teve visibilidade externa. Como é que a senhora acha que a esquerda conduzirá isso e como fortalecerá essa ala do governo que está agindo muito corretamente com a Amazônia? Eu vi o governo queimando máquinas, tentando atender todas as exigências da ministra Marina. Agora tem um embate, a polêmica com a Petrobras realmente real, porque o IBAMA se não pode ter investimento seguro via uma estatal que tem fiscalização na Amazônia, como aquelas populações vão sobreviver? A própria tragédia Yanomami, né, que também foi uma das primeiras respostas que o governo Lula deu e foi muito bem, ainda que o conflito siga em curso, porque ali tem presença de narcotráfico, ali a coisa está bem complicada, né? Questões humanitárias gravíssimas. Para mais um elemento que, na verdade, me preocupa nessa disputa é a CPI do MST, que foi aberta no Congresso Nacional. Porque acho que ali tem uma série de interesses que se combinaram. Ali não tem a frente parlamentar agropecuária tradicional, não são os figurões da chamada bancada ruralista tradicional do Congresso Nacional. Claro, eles apoiam, é uma CPI muito bem-vinda para eles, mas os figurões que estão ali, se você pegar, como diz a capivara, né, o perfil de cada um, são bolsonaristas, geralmente ligados com financiadores, patrocinadores do bolsonarismo nos últimos anos, e são aqueles que têm envolvimento com invasão de terras indígenas, com depredação de áreas ambientais, latifundiários que comprovadamente foi através do processo de grilagem, de destruição, de conflito agrário. Então há esses e delegados que lidaram com esses temas de uma forma muito ruim, assim, contra Mas nessa os interesses. pauta o governo, então, o PSOL então se alia ao governo nessa questão. É que eu vejo que no governo há frações, há diferentes concepções sobre o tema da relação com o meio ambiente. Uma coisa é a postura super progressista e corretíssima que a ministra Sônia e a ministra Marina estão tendo, de coragem, de altivez e de visibilidade na imprensa, na sociedade mundial. Eu acho que é um papel fundamental que elas estão cumprindo e precisa seguir. Pela primeira vez tem uma comissão dos povos originários também no Congresso Nacional, há parlamentares que se organizam e tocam esse tema. Mas há uma pressão muito grande também por parte de setores tradicionais do agronegócio, ou mesmo desses mais do banditismo, do agronegócio que existe no nosso país também e que estão presentes nessa CPI, para que o governo flexibilize uma legislação ambiental, para que possibilite, de algum modo, avançar exploração de áreas que são preservadas, porque a aliança que foi feita, tanto nas eleições, mas sobretudo na lógica da governabilidade, abre espaço para que figuras assim tenham peso, não só no Congresso, mas principalmente, não só no governo, mas principalmente no Congresso Nacional. Então, vai ser uma guerra permanente, né? Se a tônica ambiental do governo vai ser a tônica Marina, Sônia ou desses caras que estão ali usando. Por que eu citei a CPI? Porque eu acho que ela é um instrumento também de pressão para que se ceda, né, para flexibilização ambiental, para não respeitar os direitos dos povos indígenas, para romper com um movimento social que acredita e luta pela reforma agrária. A gente tem interesses profundos que podem colocar uma faca no pescoço do governo. Mas, deputada, eu acho que o Congresso, para se fazer presente no Executivo, tinha de ter pelo menos uma comissão temática acompanhando isso dia e noite. O Casado tem razão. Cadê o projeto? Cadê o acompanhamento? Cadê a fiscalização? Aí a gente encontra um entrave grande para conseguir criar comissões que acompanhem. Por exemplo, a gente propôs que tivesse uma comissão externa da Câmara para acompanhar diretamente o caso Yanomami. Se discute que tenham diligências nas áreas que estão sendo atacadas do ponto de vista ambiental. Tem um entrave grande que se chama Arthur Lira. Assim, ele não é aberto à temática ambiental, ele atende muito aos interesses
desse perfil de ruralista brasileiro, ou de garimpeiro, de minerador. E, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ensaia pautar o tema do marco temporal. Ao mesmo tempo, ele ameaça semanalmente que vai pautar o projeto de lei, cujo número agora me fugiu a cabeça, que é consolidando a tese do marco temporal. Ou seja, anteriormente a Constituição, se os indígenas não conseguem comprovar que estavam naquele território, vão ser expulsos de lá e essas terras precisam ser destinadas para quem invadir, para quem tomar conta. Não tem uma correlação de forças e um comandante no Congresso Nacional que seja simpático a essa temática. Não tem essa visão moderna de desenvolvimento social, socioambiental. Imagina, atende esses interesses mesmo mais mesquinhos. Mas os partidos hoje dispõem de recursos para investir em áreas de fiscalização, de busca de mais informações. Não, porque até onde eu sei, os partidos hoje são bem aquinhoados. Claro, acho que as estruturas partidárias, sim. Tem a própria Sônia Guajajara, é oriunda dos quadros do PSOL, Marina Silva também, da nossa federação, uma figura histórica da rede, né? Veio, enfim, de uma história e trajetória do PT. Os partidos estão voltados, né? Tem atenção para esse tema, mas, do ponto de vista institucional, é uma disputa muito desigual. No assim. legislativo. Muito. O peso que se dá para as pautas ambientais, para a luta dos povos indígenas, para o peso e para a maioria que se tem ali a favor de uma lógica destrutiva e que desrespeita os direitos humanos. Ano após ano isso acontece. Uma coisa mais nesse aspecto, mas eu queria antes que o porta-voz do silêncio falasse. Não é, peraí, eu tenho que fazer você está cometendo uma injustiça com o nosso bolso. O porta-voz do silêncio aqui sempre foi o porta-voz da confraria. É o nosso colega Lúcio Neves. Mas hoje ele está exercendo isso. Como ele não pôde vir... Não, já me manifestei aqui antes. Estou esperando o senhor acabar a tese esquerda e direita para ele poder entrar. Do fim da Guerra Fria? Vamos lá. Na ausência Lá na Guerra Fria, até aqui, para a gente entrar na maconha daqui a pouco com ela, vai ser difícil, né? Na ausência do Lúcio Neves, vamos lá. que como o nosso porta-voz não falava, o Bosco sempre falou. Aproveitando esse último viés aqui da conversa, é que o que me parece claro é que esse conflito agora em relação ao petróleo na Amazônia, ele tem o potencial para reproduzir aquele episódio anterior de Belo Monte com a Marina, um potencial forte, e se isso ocorrer, eu acho que o compromisso da esquerda com a questão ambiental, ele estará um pouco desmoralizado, pelo menos, né? A esquerda como um todo, porque esse episódio do Randolph, por exemplo, é muito claro que pesou muito mais a questão regional, né? É claro que ele não se sentiu à vontade para enfrentar o eleitorado dele e colocou em primeiro plano essa questão em desfavor do compromisso ambiental, né? E não só será ruim para a esquerda, como será muito ruim para o governo. E como a senhora acabou fazendo um vínculo aí involuntário, mas assim, não deixa de ser uma coisa que também encontra ali um par com essa turma que está na CPI do MST, sem ser um pessoal compromissado nem com o agronegócio e nem com o meio ambiente, né? Então, tanto que o Randolph se irritou profundamente com o tweet do nosso Ricardo Salles, né? Que o ironizou dizendo, bem-vindo ao time. Eu confesso que eu não vi. E ele ficou irritadíssimo, né? Não sou da sua laia e tal, mas é claro que isso foi um oportunismo político do Ricardo Salles, evidentemente, mas o que estou querendo me pegar mais é nessa contradição que está dentro da própria esquerda. Então, como é que isso vai caminhar? Que desfecho a senhora imagina para isso? Né? E como é que a esquerda pode fazer um revisionismo disso antes que seja tarde demais? A gente, quando a Marina Silva se elegeu federal e depois ela foi convidada para ser ministra, internamente no partido, a gente brincava que a Marina Silva é uma ministra indemissível, assim como a Sônia, porque tem muito respaldo, muita autoridade sobre o tema no país e internacionalmente.
e traz um aspecto muito importante para o governo Lula, que é, ao menos em tese, um compromisso irrestrito com a temática ambiental, com a salvação, a preservação dos biomas no nosso país. Ela é indemissível e uma saída dela autônoma, né, também é uma crise, não é uma crise pequena para o governo. Significa, não só simbolicamente, mas concretamente um rompimento, né, com esse compromisso ambiental, que é uma expectativa que o mundo tem sobre o Brasil, porque o governo Bolsonaro foi terrível em muitos aspectos, principalmente na pandemia, chamou a atenção do mundo, mas na pauta ambiental foi o que gritou, né? Vários líderes mundiais criticaram e falaram o que está acontecendo com o Brasil. Então precisa ser muito, muito exemplar nesse tema. E assim, não tem uma resposta pronta para lidar. Claro. Mas eu quero dizer que concordo e me preocupo com os mesmos aspectos que você apresentou, assim, porque é um ponto fundamental de credibilidade, inclusive, para o governo Lula, né? Até porque a reinserção do país no cenário mundial se deu por essa via do meio ambiente e dos compromissos assumidos, né? Exato. E boa parte das agendas internacionais que o Lula está fazendo, a temática ambiental também aparece, a presença da Sony e da Marina é requisitada, porque querem ouvir muito o que o governo tem a dizer sobre esse compromisso, né? Espero, não vou dar uma resposta pronta, não me arriscaria, mas eu espero que o lado Marina, a Sônia vençam, sabe, nessa disputa. Mas ela também não é tão simples, porque eu acho que a saída do Randolph, concordo, tem a ver com interesses eleitorais, regionais ali, né, no Amapá, o compromisso econômico, exato, com a elite, né, ou com quem manda, né, no estado do Amapá. Já há um tempo ele já vinha costurando as condições para a saída dele da rede, não é a primeira vez, não foi uma surpresa. Foi um fato político que para ele combinou bem. Uma oportunidade que o respaldava por algum setor. Deputado, mas é isso. Sou. Procuro ser. Pegando aí a carona, né, na pergunta do Bosco, o problema da Amazônia não é mais brasileiro. Ele isso é uma questão global. A Amazônia está internacionalizada. Do ponto de vista da dimensão que ela tem para o enfrentamento do aquecimento global. Então, assim, a lógica seria que o eixo principal de atuação do Lula na política internacional fosse a questão ambiental. Mas não é. Ele está focado no negócio da paz na Ucrânia. Ele resolveu colocar como centro da preocupação dele a paz na Ucrânia. Isso pode ser um erro de perspectiva, de escolha de prioridade, pode ser também uma fuga do tema da Amazônia, que é um tema complicado para se resolver. Qual é a sua avaliação com relação a isso? Teve o retorno do financiamento via Fundo Amazônia, por exemplo, que foi importante, porque resgatou esse pacto internacional de proteção da Amazônia, ainda que ninguém seja inocente, todo mundo tem interesses outros também, econômicos, inclusive, sobre a Amazônia, mas sim, né, esse compromisso global de preservação possibilitou essa fonte de financiamento. Eu acho que as escolhas para o staff ministerial indicaram isso. E essas primeiras medidas, né, Yanomami, recompor o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, indicar bons nomes, Ricardo Galvão, Rodrigo Agostinho, atacar o garimpo ilegal, queimar, né, caminhões, etc., que fazem, né, maquinário, né, que possibilitavam esse tipo de crime. O problema é a pressão de uma base de apoio do Congresso que tem relação intrínseca com esses setores que são os destrutivos dos nossos biomas, assim, ou seja, qual é o peso político que ele vai dar para a pressão do voto e da governabilidade que uma bancada ruralista é capaz de lhe garantir no Congresso Nacional? Que eles não têm compromisso nenhum, assim, nenhum. Durante o governo Bolsonaro, a gente votou absurdos terríveis. Eu me lembro quando tinha o Ato pela Terra, não sei se você se lembra, organizado pelo Caetano Veloso, que foi ali na Esplanada dos Ministérios, veio artista do Brasil inteiro,
uma repercussão, uma coisa bonita. Foi nesse dia que o Lira falou, e ele disse isso pra gente, eu não estou fazendo caricatura. Numa reunião de líderes, falou, o Caetano Veloso tá aí, a Anitta, não sei mais quem. Pois na pauta de hoje vai entrar a urgência da autorização da mineração nas terras indígenas. Porque quem esses artistas pensam que eles são para vir dizer o que é programa ambiental para o país, o que eles entendem disso, o que a Anitta entende disso. Ele disse, não é uma caricatura, disse. E diria de novo, não é? Ele... Não, porque ele é entendeu? mau. Isso não Ele é faz mau, parte. pica-pau. Hein, deputado? Porque ele é mau, assim, pela própria Não acho que ele natureza. seja mau, não. Acho que é interesse mesquinho econômico mesmo, não pensa. Não tem projeto. A esquerda também não É tem atender a interesses ali de essa uma base questão que o elegeu ele, ou Casado gente que financia a levantou. campanha ali. Acho que é mais chão do que parece, sabe? Deputada, essa questão que o Casado levantou. A esquerda também não tem um projeto de desenvolvimento sustentável que compatibilize essa questão da preservação da floresta em pé, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, a exploração das potencialidades que o Brasil tem em termos de minerais mais, vamos dizer assim, úteis para essa nova economia que está surgindo, semicondutores, etc. E aparentemente isso vai dar um choque aí monumental dentro do governo. Porque você tem assim, a velha economia brigando para se reproduzir e a nova economia sem passagem, sem respaldo, né? sem protagonismo, sem projeto, sem veja. financiamento. No caso, esse caso da Petrobras, na Foz do Amazonas, na bacia, né, como a Petrobras chama, bacia da Foz do Amazonas, que é uma coisa extraordinariamente grande no mapa, ele encerra questões estruturais para o futuro do Brasil que ultrapassam o mandato do Lula. A Petrobras, especificamente, ela vai continuar a ser uma empresa produtora de petróleo ou vai ser transformada numa empresa de produção de energia? Por quê? Porque o pré-sal que foi vendido nas campanhas de na campanha de 2006, no governo de 2007 até 2010, seguiu com a Dilma, aquele sonho, aquele passaporte para o futuro, como era anunciado, ele acabou na prática. A Petrobras prevê o declínio da produção dela a partir do início da próxima década. E está ali na frente, 7, 8 anos adiante. Então, se há um esgotamento do pré-sal, a Petrobras precisa desesperadamente de um novo pré-sal, não tem a menor certeza de que ali existe, que é uma discussão geológica enorme, mas isso é detalhe. Mas a questão central é o seguinte: o que é que o Brasil vai fazer com a Petrobras, com a Amazônia, entende? Com essa política estratégica ou, digamos, estrutural da nova economia? E aí, insisto na pergunta, o pessoal, por exemplo, tem um projeto para isso? Está refletindo sobre isso? O pessoal reflete sobre isso. A gente se organiza por setoriais, que são temáticos, que tem contribuição de intelectuais, militantes, ativistas de diversos temas, para trazer uma contribuição programática, de que forma que o partido vai se apresentar nas eleições, ou para formar ali mesmo qual que seria o seu projeto de país. E tem um setorial que debate a questão ambiental com muita centralidade. Foi o que organizou, na época, a campanha da Sônia Guajajara para deputada federal, e que agora boa parte acompanha ela na condução do ministério, e que tem uma relação muito orgânica com a APIB, que é esse movimento, a Associação dos Povos Indígenas Brasileira, e que também tem o respaldo não só dos povos indígenas, né, que se organizam, mas também da academia, né, tem uma certa visibilidade internacional. Isso é parte das nossas discussões e a gente fica contente de, nessa composição, que é o governo Lula, dar essa contribuição, né, emprestando, digamos assim, um quadro com essa potência. Alguns veem como um rebaixamento. Um ministério tão desimportante
considerando os recursos que foram reservados para o Ministério, que são poucos, tem o tamanho da máquina no Ministério dos Povos Indígenas, não tenho dados agora de cabeça, mas é muito pouco, é muito pequeno. E ainda tem aquela pressão por loteamento que muitos deputados fazem. Aqui no meu estado tem que ser o meu indicado e não querem tirar a pouca autonomia que a Sônia às vezes tem ali dentro para fazer o staff dela, né, para que o Ministério funcione. Mas eu não acho que seja uma pasta desimportante, não acho que seja uma localização... Uma pasta que dá visibilidade internacional, né, para o Brasil. Acho que estratégica, assim, para esse setor. Né? Traz uma boa Cultural. imagem para o Brasil, mas também atua numa área que é absolutamente estratégica para pensar um novo país. Agora, né? a gente fala, falta um projeto, né, como o Casado bem lembrou, e também eu estava pensando aqui, falando, não tem projeto, tem isso. Mas a esquerda, como o Azedo lembrou, não tem um projeto ali também firme e forte para determinadas áreas. Mas, ao mesmo tempo, também não tem voto no Congresso, né? Porque a gente tem que admitir, e vamos combinar, que o Congresso hoje é conservador. Inclusive, Arthur Lira vive pontuando isso. Ele, olha, o eleitor deu o mandato a Lula para tirar Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, elegeu um Congresso conservador. Lula vai ter que aprender a conviver com ele e a esquerda também. O que está sendo feito? A senhora falou aqui, eu sou generosa, tem que ter generosidade para lidar com este Congresso. Como é que isso está sendo tocado lá? E o que vem aí nessa área ambiental que parece que vai ter o primeiro choque, né, digamos assim? Como é que isso vai se dar? É essa área que vai ali dizer, olha, o nosso jogo vai funcionar assim, o assado? É essa área que vai dar ali para a gente, vamos escrever aqui as nossas regras, como conviver um Congresso conservador com uma esquerda que deseja grandes mudanças? Vai ser muito desafiador, assim, lidar com a temática. O Lira, você disse, né, que o Lira sempre disse que o povo escolheu um Congresso mais conservador do que progressista. Isso é verdade, mas ele também esquece de contar o peso que o orçamento secreto teve no que determinou a eleição de candidatos. Muitos parlamentares bons, ou excelentes, ótimos, tiveram muita dificuldade de competir com a máquina de um orçamento infinito chegando para abastecer sua base eleitoral para além daquilo que era previsto legalmente. Né? Não é à toa que depois o Supremo Tribunal Federal proibiu a tal da RP9 e precisou adaptar, incorporar a emenda impositiva, parte na RP2, tem que ter autorização de ministério, prefeito, faz ali um bem bolado do Congresso Nacional. Então não é só uma vontade espontânea do povo brasileiro, é um país muito pauperizado, com gente com muito dinheiro. Tinha deputado que tinha mais dinheiro que todos os prefeitos juntos da região onde ele tem base eleitoral, que carregou dinheiro tanto para compra de voto quanto para grandes obras e resolver a vida das pessoas nas necessidades materiais mais básicas. E ali se reelegeu junto consigo uma tropa, né? Enfim, não é só culpa do mas povo. Eles estão lá, né? Vai ter que, mas eles estão forma, ali. Quem está nos assistindo, eu gostaria de saber como é que vai ser essa convivência. Porque está difícil, né? Muito difícil, muito difícil. As comissões não conseguem caminhar. Muito difícil. Quando a gente vai assistir e piorou, assim, já não era boa a convivência e a qualidade, digamos assim, da Câmara na última legislatura. Mas como também era a minha primeira, eu falei, tô ainda entendendo como é que isso funciona. E ainda tô no 5º ano só. Tem gente que tá, enfim, lá 5, 6, 7 mandatos, entende muito mais do que eu. Mas, evidentemente, piorou. Tem um perfil mais... além desses temas do orçamento secreto, dessa política mais fisiológica, que teve muita força e ampliou o espaço, o mesmo perfil do bolsonarismo agora é mais violento, mais desrespeitoso. Muitas lideranças das forças policiais e youtubers em geral assim, foram eleitos, que foram organizados mesmo, né, pelo discurso e pela estruturação bolsonarista nos últimos anos. E eles são de muito difícil trato, assim, não tem ponte de conexão. Se a esquerda perdeu a rua ou a rua está dividida, como é que está isso? Eu acho que vou usar junho de 2013 como um marco, sim, né? É o marco mesmo, é o marco, a senhora está certa. No país, acho que a direita aprendeu a disputar as ruas. Sim.
mais do que a esquerda tenha perdido ela, assim, compreendeu que muitas coisas passam pela pressão social, pelo movimento de massas. Tanto é que de lá para cá, muitos movimentos de direita, com nomes até bacaninhas, assim, surgiram e elegeram pessoas. Bom, levou uma onda também de eleição do Bolsonaro. Não acho que junho de 2013 tenha sido o início e a consequência, depois direta, foi a eleição do Bolsonaro. Porque eu acho que à esquerda também surgiram movimentos espontâneos, que passam por fora das estruturas tradicionais, abriu uma oxigenação para pautas democráticas, como o feminismo, o movimento negro, o próprio movimento, né, as lutas dos povos indígenas, as pautas ambientais, eu acho que também tiveram como marco nessa... Vocês apostaram nesses coletivos que foram criados, como se uma Sim, espécie de dentro biombo? do pessoal, sim. Tanto que hoje os parlamentares, né, essa cara nova que o pessoal trouxe para a política brasileira, dessa esquerda rejuvenescida em idade, mas em temas também, foram fruto desses coletivos e movimentos. Eu mesma venho um pouco daí, né? Quando eu falo de 2013, quem eu era nessa época? Eu era uma jovem estudante que também trabalhava, que ali no final do expediente lutar contra o aumento da tarifa, entendeu? Tomar bomba, gás lacrimogêneo da polícia. Eu venho desse momento da política brasileira. Depois esse coletivo feminista. E como eu, tem outras pessoas. A senhora falou do orçamento secreto que o Supremo disse que acabou, o que aparentemente decidiu que tinha acabado. Acabou? Ou continua tudo igual? A RP9 acabou. Sim. Como era, acabou. Explica um pouquinho a RP9. Sim. A RP9 foi uma rubrica criada na votação do orçamento, que basicamente não tinha nenhum tipo de transparência sobre quanto quem recebia, que na verdade quem indicava e para onde era uma parte grande, cerca de 16 bilhões de reais do orçamento, que não tinha nenhum tipo de transparência, de identificação e que também muita sujeira era feita, né? A Codevasf, por exemplo, que virou um escândalo. Ninguém sabia o autor da emenda. Exatamente. E nem para onde ia, inclusive. Nem quanto ia, não Nem tinha que projeto. nenhuma rastreabilidade. Isso acabou. Esse modelo acabou. Que bom que acabou, mas precisou ser judicializado, e aí faço também bons louros. Fomos nós que entramos, o pessoal que entrou com a ação e teve essa decisão correta, importante do Supremo. Mas aí o Congresso pensou, bom, o que a gente faz? Porque o Congresso também ficou viciado na RP9, né? Teve lá em... Funciona a base de RP9. Só vota se tiver orçamento secreto. Eu gostei dessa dependência. Ali tem algumas. E essa é a principal desde a gestão Bolsonaro. É mais forte, é o craque ali. É o quê? É o craque ali mais forte. Dizem que tem outros que são mais fortes, que estão surgindo por aí e sempre se reinventam. O que aconteceu com a RP9? Metade dela foi para... uma emenda, né? É isso mesmo. Metade dela foi incorporada para as emendas impositivas, se antes eram 15, 16, 17 milhões, agora vão para 30 milhões individuais dos parlamentares, aquelas que são legais, rastreáveis, que a metade precisa ir para a saúde, o resto para outras coisas. Só que metade desse bolo foi incorporado a tal da RP2, que são as despesas discricionárias, são aquelas que os ministérios investem. Só que não é assim diretamente o ministério que está investindo. É convênio? Sai por convênio? O prefeito tem que ter um pedido da prefeitura para o ministério fazer a liberação e tem que dizer de qual deputado, qual líder de bancada veio o pedido. Então é uma espécie de balcão também, né? Porque o líder dentro da bancada vai dizer, O governo topou isso. Isso foi votado no ano passado. Sim. Mas depende também de um acordo com o governo para atual. driblar a Senão não sai. proibição do Supremo. Driblar a proibição do Supremo no RP9. Foi votado no ano passado, assim que o Supremo teve a decisão, e agora como que o governo vai lidar com isso? Começou a aplicar a RP2. Aplicar a RP2 é um termo que eu estou criando agora, mas a liberar esses recursos. Na verdade, essa tem sido a chantagem do Centrão, mas do Congresso, né? Dessa droga que está viciando o Congresso desde a última legislatura. Ilegal, não é? Este crack. O pessoal é viciado. É um crack que a turma está usando. Mas crack também é legal, né? É uma dependência química pesada que ele começou a liberar. E aí agora
Tá começando os votos a cair. Eu queria lhe fazer duas perguntas, mas vamos uma por uma. A primeira é o seguinte, o PT ainda é um partido de esquerda? Eu acho que tem uma base social, militante. A maioria dos, não sei se a maioria dos filiados, mas os filiados. PT? Não, PT. não, o PT. PT. É o maior partido de esquerda do Brasil, tem uma base militante muito de esquerda, tem parlamentares que são bem de esquerda e tem o seu programa, né, ali, aquele que é registrado no TSE, programa de esquerda. E o Lula? O Lula é um homem com ideias de esquerda, acredito. Mas que o pragmatismo e as decisões que eles foram tomando foi abrindo uma série de concessões. Mas eu vejo ele com ideias de esquerda, ele Eu sei, sinaliza mas para um... mais concessões do que, na sua opinião, teriam sido necessárias ou não? Está num bom equilíbrio? Que teve escolhas que, enfim, que motivaram que eu não fosse para o PT, por exemplo. Que eu fosse para um partido como o PSOL, que estava crescendo para pegar um pouco uma esteira mais ideológica e de princípios, né? Então, eu acho que é isso, assim, ele foi tomando esse caminho que não é só dele, não é um grande, único responsável, tem toda uma estrutura partidária, uma aceitação que o levou a seguir esse caminho, assim. Mas, assim, não... acho que ele teve um papel muito importante agora nessas eleições. Assim, não fosse o Lula, o Bolsonaro não tinha outro candidato com condição de derrotar. Se ele for candidato à reeleição, o PSOL o apoiaria como apoiou? Muito provavelmente, sabia? Porque não vejo nesses 4 anos espaço para consolidar uma alternativa de esquerda, assim, a alternativa política que está posta hoje. Ainda que nesse momento esteja mais enfraquecida, porque é muito inquérito para o Bolsonaro responder ao mesmo tempo. É a extrema-direita, se não ele, algum outro nome que ele seja o principal cabo eleitoral, né? Caso a tese da inelegibilidade, que é o que se discute muito, né? Vá adiante. O pessoal, não vejo hoje por hoje espaço que mostre que tem condição de ter uma candidatura à esquerda. Mas tanta coisa pode acontecer em 4 anos, mas hoje por hoje não tem esse cenário dado na sociedade. Você acha que o Lula vai ser candidato em 26? Não sei. Quem seria no lugar dele, né? Não é por esse critério. O critério é esse. Você acha que ele aguenta? De saúde, você diz? Ou politicamente? Em todos os sentidos, porque De disposição? são mais 4 anos, ele já não está com muita paciência para tudo. Pois é. E é uma discussão que tem que ser feita, né? Qual é o novo nome da esquerda? Seja ela uma esquerda mais radical ou uma esquerda ampla, né? Vem Uma cá, centro-esquerda, quanto tempo do seu expediente diário a senhora dedica à política? E quanto tempo dedica ao Huguinho? Pois é, tadinho, agora você vai me fazer chorar, tô brincando. Muito tempo para política, né? Porque a gente tem uma dinâmica intensa no Congresso, começa de manhã nas comissões, reuniões 1000 de bancada, de tudo que você pode imaginar, plenário, que às vezes vai até de madrugada. Dá para conciliar com o papel de mãe? É pato, a gente nada, anda, voa, mas não faz nada 100%. Eu essas 3 coisas direito. Né? É difícil demais conciliar tudo. E por que o Huguinho tem esse nome de Hugo? O Hugo tem esse nome de Hugo, foi uma sugestão do Glauber, que é o meu marido, pai do Hugo. Vai ser aquele momento todo mundo vai falar, não acredito, sim, isso é verdade. Ele gosta muito do Hugo Chávez. A senhora menos? Gosto menos, mas tem uma liderança argentina cujo nome mais conhecido é Nahuel Moreno, que o nome oficial dele, o nome de batismo, era Hugo. Aí eu falei, bom, acho que Resolveu uma combinação. Você... mas não está sonhando com o disco voador, não, né? Eu? Ainda não. Porque o Manuel Moreno tinha umas teorias sobre... Ainda não deu tempo, ainda estou no Brasil em 2023. Eu não sei, depois o Noblar vai dizer aí quanto tempo falta ainda, mas eu não queria sair dessa entrevista aqui, esse papo, essa conversa, sem saber em que estágio está esse negócio da maconha medicinal. Pois é, legal. É por isso que você falou que o momento que eu vou conseguir falar da maconha. Guerra Fria, até chegar na maconha, mas chegamos. Bom, foi votar. Todos nós aqui temos muitos amigos Sim. em torno preocupados com essa situação. Claro, é muito importante. Alguns por razões médicas, outros por razões não médicas. Não, e é isso, é qualidade de vida para milhares, se não milhões, né, de pessoas no Brasil. Foi aprovado na comissão especial, foi muito difícil,
porque na Foi reta final... aprovado que O projeto de lei que regulamenta a maconha medicinal no Brasil, que possibilita que tenha distribuição através do SUS, que não precise mais importar nem a matéria-prima e também nem o remédio, que muitas vezes as famílias conseguem autorização, né? Algumas têm habeas corpus para fazer plantação caseira, criam as suas associações que os familiares usam, né, o óleo, mas não tem uma regulação, né? Tudo é por autorização judicial ainda no Brasil. E é muito restrito, né? São poucas pessoas que conseguem ter acesso. Então, o projeto daria esse passo civilizacional, eu diria, né, para o Brasil. É uma questão de saúde pública, Mas sobretudo. alcança licença para plantação para produção própria ou só na Voltada para fins medicinais, só que tem uma série de regras para que são muito difíceis de serem atingidas por um produtor caseiro, por exemplo, ou por uma dessas associações que já existem. Ou seja, seria um braço de indústrias farmacêuticas que já tem hiperproduções. Assim. Então seria mais um insumo, mais uma modalidade de produção de remédio, né? Tem essa possibilidade no projeto. Foi aprovado em comissão especial, que à época ela era presidida pelo Paulo Teixeira. Quase não conseguimos aprovar, porque na reta final teve um pedido do governo que os partidos mudassem os membros da comissão que iam ser favoráveis para substituir. E em todo partido tinha um bolsonarista, acho que não nos partidos da oposição, talvez, não sei, não conhecia. Mas dizendo, aconteceu no ano passado. No ano passado. Foram substituídos por nomes bem reacionários, conservadores, que faziam ali uma tempestade, assim. Criavam um grande fantasma da cannabis medicinal. Só conseguimos aprovar porque o voto de Minerva era do presidente, então foi na unha, Paulo Teixeira votou a favor. Optamos, claro, tudo conduzido pelo trabalho dele à época, para não tentar levar para o plenário, porque a gente ia perder em plenário. Hoje ganharíamos? Difícil, né? Porque como a gente estava conversando no ponto anterior, difícil, tem uma composição muito conservadora. Mas em alguns estados brasileiros esse debate tem avançado. Ironicamente, no estado de São Paulo, em que o Tarcísio de Freitas foi eleito um pouco na esteira do bolsonarismo, ainda que ele tenha personalidade própria, né? Ele não é um bolsonarista propriamente dito, mas se alinhou, né, nessa última quadra, enfim, a esse campo político no Brasil e regulamentou um projeto que autoriza a distribuição via SUS, que reconhece o tratamento, que autoriza também profissionais de saúde a prescrever, a lidar com, né, a cannabis medicinal. Então há esperança, assim, há decisões locais que acho que vão dando um caldo no Congresso Nacional para esse tema. A gente vai fazer, eu digo, parlamentares que são alinhados, né, a essa bandeira, vai fazer uma série de audiências públicas e seminários no Congresso, porque também chegou uma leva nova de parlamentares que pode ser que estejam abertas a esse tema. A gente falou bastante da bancada ruralista, mas tem um pessoal que tenta trabalhar para ampliar um pouco o apoio, né, no Congresso sobre esse tema, com a regulamentação do cânhamo também, cânhamo industrial. E aí, foi por isso, inclusive, que foi possível conseguir o número necessário para aprovar na comissão especial. Porque alguns poucos que teriam também esse interesse econômico falaram, não, acho que pode ser um ramo interessante de negócio sobre o qual vou me debruçar. Super negócio. Isso não é no Brasil por super preconceito idiota. É um negócio impressionante. Olha, perdemos um dia desse uma personalidade conhecida como poderosa, que foi a Rita Lee, e o país lamentou muito isso. Ganhamos uma generosa, né, há 2 meses. Não é assim que a senhora se apresenta, como muito generosa? Gente, assim, não sou, mas virou aqui na entrevista. Não, porque lá eu sou muito briguenta, na verdade. A senhora está simulando alguma coisa aqui? Não estou simulando. É que talvez alguns termos que eu tenho utilizado tenham sido, por mim mesma, definidos como generosa. Agradecemos muito a sua generosidade de participar dessa conversa com a Confraria do Brito, que assim se chama porque nós tivemos
como um precioso amigo e frequentador assíduo desse grupo, o Orlando Brito, que foi um grande fotógrafo, talvez o maior fotógrafo que a gente teve em termos de retratar o poder, mas não só, mas principalmente de retratar o poder. E agradeço pela senhora ter vindo. Espero que a senhora volte numa outra ocasião. E declaro encerrado e convido vocês todos a assistirem à Confraria do Brito, mais uma sessão da Confraria do Brito. Muito obrigado.